Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Cristo. Nós estamos aqui para o nosso último encontro da nossa Semana Mundial de Oração. Estamos desde segunda-feira orando todos os dias, às 19h30. E oramos no primeiro dia pela nossa igreja, no segundo dia oramos pelo nosso país, na quarta-feira oramos pela nossa família, na quinta-feira nós oramos por curas e milagres, na sexta-feira nós oramos por vocações e hoje nós vamos orar em ações de graças. É importante que nós tragamos para o nosso ambiente de oração as ações de graças. O salmista, no Salmo 124, ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gosto sempre quando nós entendemos que a maior resposta que nós podemos ter às nossas orações é a paz. Então eu quero ler mais um texto com você, agora já no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, que os pedidos de vocês sejam conhecidos pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu sempre que leio esse texto, fico a pensar como nós podemos estar ao mesmo tempo orando e suplicando, mas com ações de graças, para que, como consequência, nós vivamos com o coração e com a mente guardados com esta paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Um dos modos de nós entendermos isso na nossa vida é a gente compreender que nossa mente tem uma tendência a ter uma atitude negativa. Recentemente, no nosso culto de ação de graças, no Dia Mundial de Ação de Graças, nós estivemos refletindo um pouquinho sobre isso. Nossa mente, ela tem uma inclinação a reter os fatos negativos, a lembrar das coisas na sua perspectiva negativa. Nós podemos ter um dia inteiro maravilhoso e um evento, ele vai marcar aquele dia. E quando nós lembrarmos daquele dia, nós vamos esquecer todas as coisas boas que aconteceram e vamos lembrar daquele evento traumático, daquele evento trágico, daquele evento ruim. Ficaremos com a sensação que foi um dia onde Deus nos desamparou, porque esqueceremos todos os outros momentos onde Ele nos guardou. Esqueceremos todos os outros instantes onde Ele foi bom para nós. E aquele instante onde algo ruim aconteceu, nós seremos incapazes de perceber que mesmo naquele instante, Deus também foi bom para nós. Porque o salmista nos lembra disso. Porque se não fosse o Senhor que estivesse conosco, aquela situação, ela teria tido consequências e implicações muito maiores. Se não fosse o Senhor que guardou você ao longo de todo o ano de 2024 que passou e agora começa um novo ano, com que atitude nós vamos começar a caminhar este novo ano?
com uma atitude de ações de graças, com gratidão, ou vamos repetir talvez a mesma atitude, onde nós marcamos, deixamos que os eventos negativos tivessem marcado a nossa vida? Nós estamos na primeira semana de um ano novo que está surgindo. Qual será a nossa atitude diante deste ano? Nós teremos um olhar positivo sobre a vida, porque eu sei, os dias não são bons. Há desafios que nós vivemos em nosso país, na cidade do Rio de Janeiro, no que diz respeito à segurança pública, no nosso país, no que diz respeito à economia, e em tantas outras instâncias da nossa vida, nós estamos vivendo e teremos muitos desafios a serem vividos. Para além desses desafios que são gerais, que são coletivos, que são e que abrangem a todos, você talvez esteja entrando no ano já vivendo desafios que são seus desafios. Talvez você ainda esteja vivendo uma luta, um drama no que diz respeito à sua saúde. O diagnóstico que você recebeu em 2024 não desapareceu. A depressão que começou não acabou. As crises de ansiedade permanecem. Talvez você tenha desafios pessoais no que diz respeito ao seu emprego, à sua faculdade. Talvez você esteja vivendo desafios em relação ao seu casamento. O que eu quero perguntar a você é como estas coisas vão impactar o seu ano. Se ao final do ano você será capaz de olhar para trás e dizer, se não fosse o Senhor, e reconhecer a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus no meio da dor, no meio da história, das lutas, das lides que você vai passar todos os dias do ano de 2025. Deus tem sido bom e Deus será bom para você. Deus está contigo. Mas o que muda, se o nosso coração chegará no final sobrecarregado ou chegará em paz, é a perspectiva também com que oramos. Se as nossas súplicas, se as nossas orações, elas são petições carregadas de dores, de amargura, ou se elas estão revestidas, ou se o nosso ser está protegido com ação de graças, com uma atitude de gratidão, como pessoas que estão preparados e dispostas a colher o melhor de cada instante, a colher aquilo que vier de bom em cada momento, colher o dia, cada coisa boa, cada gesto de bondade que recebemos, cada abraço, cada cuidado, cada escuta atenta que nos for disponibilizada por alguém. Esses instantes todos serão gotículas de bondade, de graça, de misericórdia de Deus na sua vida. E você pode ter uma atitude de percebê-las, ou você pode focar na dor, focar no problema, focar na dificuldade. Sabe, eu sou motociclista, a maioria de vocês sabe disso. E existe uma regra no motociclismo, quando a gente está pilotando, que nós não devemos olhar o obstáculo, nós devemos olhar o lugar para onde nós vamos sair do obstáculo. Quando a gente entra numa curva e a gente está perdendo a curva, se a gente olhar para o ponto onde a gente acha que vai bater, é para lá que nós vamos. A regra da pilotagem motociclística diz que a motocicleta vai para onde nós olhamos. Esta é uma regra que nós podemos seguir na vida. E talvez seja disso que Paulo esteja dizendo ao dizer aos Filipenses. E talvez seja isso que Paulo esteja dizendo aos Filipenses quando ele diz que as vossas orações e súplicas, elas não esqueçam da ação de graças. Ela não esqueça, elas não estejam ausentes de você trazer no seu coração o reconhecimento das coisas boas. Foque nas coisas boas, olhe para as coisas boas, porque você será direcionado a enxergar a vida com olhos positivos. Não, eu não estou falando de confissão positiva.
Eu não estou falando de que se você pensar coisas boas, tudo que vai acontecer será bom. Não, eu estou dizendo que se você focar nas coisas boas de cada dia, na bondade de Deus de cada dia, no cuidado de Deus de cada dia, a sua mente e o seu coração estarão blindados contra um sentimento de derrota, de fracasso, de pessimismo, de que tudo está ruim, de que nada está bom, de que a sua vida não presta, de que Deus não ama você, de que as pessoas não te amam. Eu vou ler de novo. Que os pedidos de vocês sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Então, a perspectiva da vida muda quando muda o nosso olhar. Rubem Alves dizia que nós vemos o mundo com as cores de dentro dos nossos olhos. Olhos trevosos veem um mundo mau. Olhos coloridos veem um mundo colorido. Com que olhos você tem olhado o mundo? Com que olhos você tem olhado as pessoas? Com que olhos você tem olhado a sua própria história? Com que olhos você tem olhado o seu casamento? Com que olhos você tem olhado seus filhos? Com que olhos você tem olhado a sua família? Com que olhos você tem olhado a sua igreja? Porque boa parte do que você vê já está dentro de você, não fora. Boa parte do que você vê é produzido pelo seu próprio olhar, que determina as cores da realidade. E Paulo está dizendo, blinda a sua mente, blinda o seu coração. E como a gente blinda a nossa mente e o nosso coração? Vivendo uma vida com uma atitude de gratidão, com uma atitude positiva, tendo bondade nos olhos, retirando a malícia, retirando a murmuração dos nossos lábios, retirando o negativismo do nosso pensamento, acreditando sempre que Deus tem o melhor para nós. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, disse o salmista Davi no Salmo. Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam engolido a nossa vida, a nossa existência, quando se levantaram contra nós. Mas isso não aconteceu. Você está aí de pé. Você acreditou que alguns momentos que você passou seriam o fim da sua vida, mas isso não aconteceu. Você está aí e isso é fruto da bondade de Deus. Imagina se você começar a acreditar e olhar nesta perspectiva, que as dificuldades e as circunstâncias não irão me destruir. Será um modo novo de você viver a vida. Será um modo novo de você olhar a realidade e absorver as coisas no seu coração. E absorver as coisas no seu coração. Porque o modo como o nosso coração está implica muito em como nós vemos e ouvimos as coisas. Há um tempo atrás eu disse algo e algumas pessoas ficaram muito magoadas. E ouvindo o que eu havia dito, elas tinham razão talvez de interpretar do jeito que interpretaram, mas eu não quis dizer o que eu disse do modo como elas ouviram. E eu percebi o quanto o coração delas estava ferido. Quantas coisas difíceis elas tinham vivido e passado. O quanto elas estavam magoadas, o quanto elas estavam amarguradas. Então, eu percebi que era legítimo que elas tivessem recebido aquilo daquele modo, daquele jeito. A única coisa que eu podia fazer era pedir perdão, dizer, não foi. Eu não disse isso para você. Não disse isso.
para atingir o seu coração. Então eu percebo como a gente está por dentro determina como as coisas de fora nos atingem. Por isso que Paulo nos dá este conselho. Reveste a sua mente e o seu coração com ações de graças. Porque na medida em que nós mudarmos a nossa atitude em relação de dentro para fora, aquilo que vem de fora nos atingirá e nos tocará de um modo diferente. Essa é a palavra que eu queria dividir com você. Essa é a palavra que eu queria dedicar ao seu coração, em nome de Jesus, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe seu ano de 2025 e que ele seja, como diz o texto, um ano cheio de paz, em nome de Jesus. Eu quero convidar você então a orar um minutinho, em silêncio, para que o teu coração absorva esta palavra, e depois eu farei uma oração audível para que nós concluamos e terminamos juntos estes nossos dias de oração. Oremos então. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos nesse nosso último encontro de oração desta Semana Mundial de Oração. E neste dia, Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, ó Pai querido, porque o Senhor tem sido bom para nós. Eu quero te agradecer, ó Deus, por um ano tão difícil, por momentos tão difíceis. Mas que se não fosse o Senhor, ó Israel, o que seria de mim? O que seria de mim se não fosse o Senhor, ó Deus? O que seria do meu irmão e da minha irmã se não fosse o Senhor? E nós queremos começar esse ano, ó Deus, terminando a nossa reunião de oração com ações de graças. Te agradecendo pela nossa vida, te agradecendo, a Deus, pela fé que o Senhor fez nascer em nosso coração, porque ela é totalmente tua, Deus, e nós a recebemos como dádiva. Te agradecemos por nós podermos te conhecer, enquanto tantos não te conhecem e não creem em ti. Te agradecemos pelo milagre de termos renascido, e termos sido refeitos em Ti, ó Deus querido, e reconciliados contigo em Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa casa, pela nossa família, com tantos desafios, com tantas imperfeições. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos, ó Deus querido, pelo teu cuidado conosco. Te agradecemos por ter nos dado forças para passarmos os momentos de enfermidade. Te agradecemos por o Senhor ter suprido a nossa família nos momentos onde alguns passaram crises financeiras, desemprego, mas não passaram fome, Senhor, porque o Senhor foi cuidadoso e providente. Não passaram frio, não ficaram desabrigados, Senhor. Te agradecemos, ó Deus querido,
por termos um lar espiritual, uma comunidade que não é perfeita, mas onde nosso coração tem sido abençoado, a nossa vida tem sido alimentada espiritualmente, Senhor. Onde encontramos amigos e irmãos, onde somos exortados e consolados. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela dádiva dos amigos com quem nós podemos contar nos momentos difíceis e que estão sempre presentes para o que der e vier. E todos nós, mesmo que sejam poucos, mesmo que seja um, temos alguém, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque aqueles que viveram e lutam e vivem depressões e ansiedade não sucumbiram diante de tamanha dor, de tamanho vazio, e persistem, ó Deus, e persistirão, e se levantarão e se erguerão, e eu te agradeço por isso, no nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, porque sobrevivemos a uma cidade caótica, a um tempo caótico. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por acordar e deitar a nossa cabeça e poder ter um lugar para dormir. Podermos ter um lugar para onde voltar todos os dias, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelos filhos que nos deste, pelo marido, pela esposa. Pelos pais que estão vivos e pelo teu cuidado em nos suprir e nos consolar a respeito dos pais que partiram. Te agradecemos por se cumprir em nós aquilo que o salmista disse: o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Te agradecemos porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este momento e por tantos outros momentos onde uma palavra certa do Teu Espírito Santo visita o nosso coração. Nos momentos mais especiais da nossa caminhada, da nossa jornada. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por nós estarmos começando mais um ano em Tua presença. E por isto ser, talvez, a maior de todas as nossas dádivas, Senhor. O maior de todos os presentes que recebemos todos os dias. Respirar a Tua presença. Gozar do Teu refrigério. Da habitação do Teu Espírito Santo em nossos corações, ó Pai querido. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada dia. Te agradecemos por nós sermos brasileiros, Senhor. E vivermos, apesar de todas as dificuldades dos últimos tempos, Senhor, uma nação de paz, Senhor. Enquanto há tantos que estão em meio a guerras, Senhor. Um povo alegre, cordial, solidário, Senhor. Te agradecemos, porque isto ainda não se perdeu em meio a tantos ódios que nasceram entre nós.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ainda sustenta neste país a força e a esperança e a alegria deste povo. Nós te somos gratos, ó Deus, e nós te louvamos por tantas e tantas coisas. E nós te agradecemos por aquelas coisas que nós não fomos capazes de enxergar, Senhor. Pelos cuidados silenciosos. Pela tua presença, muitas vezes oculta, Senhor. Nos momentos mais difíceis, onde não houve tempo e tranquilidade para que nós percebêssemos que o Senhor estava ali, mas o Senhor estava. Te agradecemos por esses instantes, ó Deus, onde nós somos sacudidos pelas tempestades e não percebemos que foi o Senhor que impediu que elas nos afogassem, nos submergissem. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua providência. Te agradecemos por aquilo que não nos alcançou à frente no caminho, porque o Senhor impediu, porque os teus anjos detiveram, Senhor, a ação do mal. E nós passamos ilesos e nem sequer percebemos o livramento que havíamos acabado de receber, ó Deus. Te agradecemos por esses instantes invisíveis, que jamais saberíamos e jamais saberemos. Te agradecemos por todo o cenário que acontece, ó Deus, ao redor da nossa vida, porque sabemos que tudo está sob o controle das tuas mãos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo ano de 2025 que nasce, que começa como um novo ciclo na nossa história. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta semana de oração. Obrigado por esse nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. E se você puder, eu espero você amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, a se reunir conosco na Igreja Presbiteriana do Pichincha, aqui na Jeremário Dantas, no número 508, onde nós estaremos juntos celebrando a Jesus Cristo, adorando a Jesus Cristo e ouvindo a sua palavra, para sermos nela edificados, para sermos por ela alimentados. Deus abençoe você. Uma boa semana que começa a partir de amanhã e um bom ano que começa a partir desta semana de janeiro de 2025. A paz. Amém.